beleza? Parece que tá legal. Boa tarde. Boa tarde. A caminho de mais trabalho, né? Ainda tenho que passar no mercado porque eu tenho que comprar Bombril e palito de dente. Por quê? Porque minha mulher mandou. É simples assim que a vida funciona. Diz que o homem que reconhece os seus erros é uma pessoa madura, uma pessoa louvável, né? O homem que reconhece seus erros sem estar errado, aí ele é casado mesmo. Ai, cansado. É muito mais cansado mentalmente do que especificamente cansado fisicamente. O mental altera o físico, sim, mas lidar com certos tipos de pessoas que eu tenho relativa dificuldade em entender a questão da infelicidade dessas pessoas. A questão da imaturidade que se transforma em maldade, que se transforma em algumas outras coisas. E a gente tem uma relação, como é que se fala? Uma relação corporativa, né? Que não o cliente, mas o contato, o responsável, o gestor da implantação que a gente está passando, ele é uma das pessoas mais mau caráter e eu nunca vi ele, nunca ouvi. Infelizmente, a má notícia é que eu o conhecerei na sexta-feira. Enfim. A relação com ele é sempre difícil. A gente não pode falar uma vírgula que ele compreende, se houver possibilidade, ou não, de ele compreender uma ofensa, ele devolve de uma forma bastante mal entendida. Mas enfim, não, ele não vai tomar meu tempo aqui nos meus filminhos, né, filho? Não. Quero nem falar quem seja. Vamos tentar passar aqui. Pronto. Ainda bem que a viatura estava no lugar errado, né? Vamos lá. Existe um cara chamado, acho que Jean-Paul Bernardet, possivelmente francês ou de origem francesa. Ele é uma pessoa muito respeitada no meio intelectual, tanto europeu quanto brasileiro. Se eu não me engano, ele tem alguma... Eu confesso, erro meu, como faz tempo que eu li a matéria, eu não me lembro exatamente qual é a ocupação dele. Se ele é um filósofo, se ele é um teatrólogo, se ele é os dois, se ele é simplesmente um intelectual de relevância, de referência, se ele é um colunista, um senhor já, em idade até relativamente avançada, que tem um problema de saúde, um câncer, e que em determinado momento ele decidiu e tornou isso público. Ele não quer mais o tratamento. Ele não quer mais a tentativa, ele não quer mais tentar. Ele quer aproveitar melhor o que ele está ainda conseguindo viver, fazer, produzir, sentir. Mas ele não quer mais, ele abre mão do tratamento em si. E é uma situação bastante polêmica, é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado ao formar uma opinião e deixar essa opinião solidificada. Existem várias vertentes num assunto que parece de relativa pouca complexidade e não é. O conceito médico diz que você não pode, mesmo que você tem que tentar pela vida da pessoa, pelo prolongamento da vida.
Mas já existe há muito tempo, isso na verdade nos tempos de hoje aqui no Brasil são considerados meio como frescura, como mimimi, babaquice e tudo mais, né? Porque infelizmente a gente vive esses tempos da simplificação de qualquer coisa. E mas assim, é, ao mesmo tempo, o médico hoje tem os valores mais modernizados do conceito de medicina significa muito mais o bem-estar do que o prolongamento da vida. Porque existe uma diferença muito grande em relação a isso. E quanto mais conservador você for na atuação da medicina, mais, mais próximo da primeira, mais básica das situações é o que você vai estar, que é o prolongamento da vida indefinidamente, independentemente da vontade ou não do paciente. E já uma medicina mais moderna, já também voltada a mais do que apenas e tão somente o conceito de duração de uma vida, preza pelo conceito de bem-estar, inclusive de encarar. Isso o Drauzio Varela fala muito, ele é expert nesse tipo de abordagem, de que não engane, não finja que está tudo bem não estando tudo bem, mas ao mesmo tempo também não coloque o ponto final na perspectiva do tempo em si. 2 minutos bem vividos ou meia hora mal vividos, sofrendo e agonizando de dor. Como funciona, né? E esse cara me fez pensar bastante nesse dia que eu li essa informação, porque há muita controvérsia em relação a isso. Poxa vida, ele vai fazer as pessoas sofrerem, ele vai embora mais cedo, Então, né? Mas o cara toma uma sessão de quimioterapia, ele passa 3 semanas passando mal, acamado, sem vontade, sem apetite, porque é uma bomba química. Quimioterapia é uma bomba química. E será que em algum momento, depois de muitos anos desse tipo de coisa, será que em algum momento a pessoa não vira e fala assim: cara, eu não quero mais. É desumano você pensar que ele tem o direito a isso? Sabe, eu tô virando a curva, né? Eu tô começando a descer a ladeira, né? Daqui a 3 semanas eu completo meio século de vida. Então não é assim, né? Tão simples não pensar nessas coisas. A gente fica velho e vai chegando mais perto, né? Morremos um pouco a cada dia. Eu vou me esforçar bastante para que demore bem, né? Mas enfim, não sou dono dessa prerrogativa, né? E me deixou bem pensativo em relação a como encarar esse tipo de coisa, né? Se fosse um parente meu, sabe? Poxa, isso não é a primeira vez. É que aqui no Brasil é mais difícil lidar com isso, né? Poucas pessoas terão essa sensibilidade, essa tranquilidade digna de entender a questão da humanidade como vindo antes da questão da sobrevivência pura e simplesmente, né? É assim que estamos, né? E achei interessante tocar nesse assunto, não com uma, como é que eu posso dizer? Não com uma conclusão, não com uma opinião específica, mas com terminar com uma pergunta, né? Como reagir, né? Primeiro, certeza, isso sim, né? O que eu acho agora, né? Não é nem certeza, o que eu acho agora. Sim, deve ser dado ao paciente quando este se encontrar em pleno exercício de suas faculdades mentais, que ele... E aí, você está falando de eutanásia. Sim, na verdade é aí que a gente vai acabar.
Eu sou completamente a favor do direito à eutanásia. Porque isso é uma prerrogativa da pessoa, ela manifesta isso. Ela manifesta isso. Ela tem o direito. Sabe? Porque tem certos tabus que parece que não se pode falar, porque é tudo muito dolorido. Cara, desculpa, tem que ter maturidade. Tem que ter maturidade. E é a mesma coisa, é quase uma eutanásia. Mas uma eutanásia que não lida com você desligar um aparelho, não lida com você decidir, né, pela morte de alguém que já tinha manifestado isso ou não. Lida com a pessoa ainda sã, ainda relativamente com possibilidade de ter algum prazer e alguma coisa boa na vida, nem que seja por menos tempo. Opte por ter isso por menos tempo, do que ter uma vida miserável durante mais tempo. Sabe? Eu admiro muito as pessoas que tratam essas questões com legitimidade, com decência e humanismo completo. E esse Jean-Paul Matisse, acho que é isso, é uma pessoa que acabou me fazendo pensar nisso. Ele está nesse momento, ele deixou público a questão. Olha, eu não estou mais fazendo quimioterapia, eu optei por viver melhor, menos tempo. Muito obrigado e estou à disposição. E continua trabalhando, continua vivendo, continua como lhe é de direito. Um outro assunto nada a ver com esse. Esse assunto, na verdade, dava para destrinchar muito mais coisas, né? Mas sim, essa das polêmicas, né? Eutanásia, aborto e tudo mais. Já falei sobre aborto. Não mudei nada a minha opinião. Tá por aí, tá em algum vídeo meu. Provavelmente dos primeiros, porque eu quis marcar terreno logo nos primeiros. E agora estou falando sobre eutanásia. Inclusive, eu deixo isso muito claro, eu acho que também é uma prerrogativa do familiar mais próximo, do responsável por aquele familiar em algum momento, que o paciente não tem mais condições de reversão do quadro, é cabido a ele, na minha opinião, sim, o direito de mandar desligar o aparelho. Cabe a ele, sim. Aí o que vai acontecer. Imaginei. Eu estava vendo ela ameaçar ali. Enquanto eu estava andando, ele estava de boa, né? Viu? Com a chego passando. Pastor Valdemiro, né? O mano lá da Rede Mundial, né? Da Rede Mundial, da Igreja Mundial. Um dissidente, o revoltado da Igreja Universal, que resolveu fundar sua própria ordem, sua própria linha, que é basicamente extremamente parecida com a linha do ex-chefe dele, Edir Macedo, e resolveu, e teve muito sucesso nessa empreitada, porque aproveitou seu potencial de comunicador, de enganador, ou quer dizer, de líder, e, enfim, pratica aí a arte da falácia a milhões e milhões de pessoas e pratica aí a arte de enriquecer às custas dessa falácia para com milhões e milhões de pessoas. Só que Valdemiro é um cara que, assim, ele em si carrega a característica do que ele criou, ou o que ele criou carrega as suas características. Como bom pilantra que é, ele deu muito calote, ele deu muito papo furado, tem muitos imóveis
que são usados para suas igrejas, que têm problemas, dificuldades sérias de pagamento de aluguel, esse tipo de coisa. E claro, cara, a obra, né? Sabe a obra? Eles sempre falam da obra, né? Não é pra mim, é pra obra. A obra, ela se sustenta com o pagamento. Pagamento do dízimo, com doações, com... E, como você está falando de um dissidente de Edir Macedo, aí quem chegou? A chuvinha. De um dissidente, de um aprendiz que, na verdade, já está dando aula. As técnicas são basicamente as mesmas. Ele precisa, o discurso sempre será mais uma obra, mais uma missão, mais uma etapa, mais uma fase, mais uma situação em que a obra precisa de você, e tem várias campanhas e tudo mais, mas na base a coisa vai caminha no conceito da doação de dinheiro mesmo, da oferta de grana. E só que Valdemiro tem tido tem tido problemas. Por quê? É assim, né? Gente boa como são seus representantes, né? Há uma certa desconfiança de que o dinheiro arrecadado dentro da igreja, da filial, né? Daquela que ele não está, não vai completamente para ele. Há alguma apropriação, né? Parte de quem administra esse dinheiro. Tia Nós está aqui. E parece que está desviando, parece que não está chegando aí o que os caras doam, né? Parece que há algum problema aí na contabilidade para fechar esses valores, né? E aí fica difícil lidar com isso, né? Poxa vida, né? Não dá para confiar nos homens de Deus, né? Então, o cara implantou um carnê. Carnê, débito em conta. Ele sempre vai preferir débito em conta. Doação em dinheiro na igreja vai pro pastor da igreja que tá, cara. Esquece, não vai chegar na matriz. Ou vai chegar um pouquinho diminuído, um pouquinho gasto, um pouquinho usado, sei lá. E aí a gente fica pensativo, né? Um homem bom, rodeado de pessoas boas, numa obra tão linda, que ajuda tantas pessoas, né? Tantas pessoas, tantos empregados que movimentam as fazendas e os negócios do Valdemiro. Opa, não. Tantas pessoas que a caridade que ele pratica, né? É uma caridade gigantesca, né? Tudo é da obra, as fazendas, as milhares de cabeças de gado, tudo é da obra, né? Tudo. É muito bonito isso. O helicóptero, os carros do ano, as coleções de armas. É tudo da obra. Mas enfim, né? E sempre tem o enfim das minhas balbúrdias, né? Balbúrdias, né? Senhor Weintraub. Eu também produzo balbúrdias, eu também ficaria sem grana, sem verba com você. Que coisa, não, moço? Você, um ungido, um escolhido, um homem que faz milagres, que faz pessoas andarem, que faz pessoas serem curadas na hora, que retira demônios. É claro que quando você tem alguma doença, você vai se tratar no Einstein. Mas, enfim, você segue os desígnios de Deus, né? Então, seu Valdemiro, que pena, né, que você, com toda essa força, com toda essa proteção, com toda essa unção,
que você se diz, você não pode confiar nos líderes das suas igrejas, né? E aí você teve que implantar uma patética, um patético sistema de arrecadar dinheiro de doação por carnê, né? Aí vai direto para a conta da igreja e na igreja você administra mais próximo, né? Na conta da igreja, no virtual, na internet, você administra mais próximo, você administra com maior segurança esse dinheiro, né? Seu sonho é nunca ter nenhum dinheiro dentro de cada igreja, né? Você pega tudo, você distribui tudo, porque o lugar de Deus, né? O lugar deste seu Deus aí, ele é um cara que sabe tudo, mas ele só não consegue que o dinheiro da obra, que é para ele, chegue nas mãos do, como é que se fala? Do filho pródigo, que é você. Enfim, né? Eu já falei sobre isso muitas vezes, provavelmente, mas um país, um povo que permite que pessoas da estirpe de Silas Malafaia, de Edir Macedo, de R.R. Soares, de Valdemiro, placazinha aí, ó, de Valdemiro, de o casal da Renascer e alguns outros, que um país que permite que essas pessoas enriqueçam, em sua maioria não pode ser levado a sério e não pode ter uma situação social minimamente digna. Não existem líderes religiosos charlatães. Na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, existem. Só que, primeiro, eles arrecadam pouco, eles raramente enriquecem, e o seu alcance é muito menor, muito diminuído. Mas deve ser um problema, né? Um problema. Na Holanda, né, Damares? Onde ensinam os pais a masturbarem seus filhos ainda bebês, né? Deve ser um problema mesmo, a injustiça social e a necessidade de Deus que esse lugar tem. É isso, cara. Bom, eu vou comprar aqui o palito de dente e o bombril da minha mulher, porque eu tenho juízo. Pessoas, até mais. Tem bastante trabalho pela frente hoje. E até amanhã. Beijo do gordo. Tchau.